Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão no nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá! Eu estou agradecendo, vou começar agradecendo aqui para quem está seguindo a gente no Spotify, Mulheres de Peito, né, no nosso podcast. No YouTube, a doutora Érica Montalvão, você consegue assistir o vídeo e rir um pouquinho da gente, brincadeira, acompanhar a gente para ver como é que funciona essa dinâmica quando escuta só a nossa voz. Hoje nós vamos falar um tema importante, atual, polêmico e um monte de coisa mais, com o doutor Urbano, na verdade. Ele já esteve aqui com a gente, é um parceiro daqui. Doutor Urbano é médico ginecologista e obstetra e ele vai falar um pouquinho dele para a gente. Boa tarde, Érica. Obrigado de novo pelo convite. Boa tarde a todos. Eu sou ginecologista obstetra, formado pela Santa Casa de São Paulo em 92, já tenho um tempinho de estrada, né? E em São José dos Campos já desde 95, muito feliz aqui na minha cidade de adoção, né? E atualmente, basicamente no meu consultório. Antigamente a gente tinha outras funções em hospital, tudo, agora só no consultório. E de vez em quando eu coloco algumas parceiras em fria como você para chamar para operar e para fazer partos e coisas desse tipo, como você já bem sabe, né? E a gente está aqui para bater um papinho sobre endometriose, né? Vamos conversar. Esse foi um tema que ele vem ensaiando e planejando para a gente falar. A gente vai falar uma sequência de médicos vão falar sobre a endometriose, mas a gente precisava começar com essa nossa parte, né? Que a endometriose hoje é importante e é uma queixa comum até, que às vezes não é nem endometriose, mas já chegam perguntando se não é endometriose, né? É importante a gente ajudar a esclarecer e tirar alguns mitos e melhorar até a vida das pacientes. Eu estava dando uma olhadinha, fiz uma pesquisa. A Organização Mundial de Saúde estima-se que, no Brasil, 15% das mulheres, ou 7 milhões de mulheres, sofrem com endometriose. Isso, se a gente pensar no montante, é muita mulher, né? E isso atrapalha a vida dela, o trabalho, o estudo. E por isso foi essa ideia da gente se reunir e conversar um pouquinho mais para ajudar, né, a esclarecer. Então, a primeira coisa que sempre fica uma dúvida por todo mundo que chega para conversar sobre o assunto, as pacientes, no caso, né, o que é endometriose? Como a gente pode caracterizar a endometriose? Tá. Bom, eu sempre gosto de explicar a nomenclatura, porque eu acho que vai ficando mais simples de entender, né? Porque nós médicos, a gente gosta muito de termos técnicos, gosta muito de palavras gregas e latinas, aí o pessoal fica olhando para a gente com aquela cara de não entendi, né? Bom, endometriose, a primeira palavra que a gente tem que discutir é endométrio, né? Endo de dentro, metros útero. Então, seria o tecido que reveste o útero por dentro, e que todo mês, a partir da primeira menstruação, a mulher tem uma preparação desse tecido, que é onde o neném se alberga no caso de uma gravidez. Então, todos os meses, a mulher tem essa preparação do tecido endometrial do útero para uma eventual gestação, que, ao final de contas, se não ocorre, é descamado, é eliminado na forma de uma menstruação. Isso é endométrio, tá? Endometriose, doença. Então, endometriose é uma doença inflamatória de caráter benigno e que se caracteriza por células parecidas com o endométrio, só que estão localizadas fora da cavidade endometrial. Normalmente na região da pelve baixa, ou seja, da metade inferior do abdômen. Então, você pode ter na própria musculatura do útero, que aí tem um nome específico de adenomiose. Você pode ter a endometriose externamente ao útero, em bexiga, em intestino, nas trompas, nos ovários e, eventualmente, até em sítios mais distantes. Mas, caracterizando, é uma doença benigna. Eu acho que isso é importante já primeiro pontuar. Até existe uma possibilidade baixíssima de uma alteração maligna, que seria o carcinoma endometrioide, mas é raro, tá? Então, essencialmente, é uma doença benigna e de característica inflamatória. Essa característica também é importante para a gente depois discutir várias questões relacionadas a ela. E aí, como você falou que tem a ver com a menstruação, então a faixa etária, mas tem lógico, a faixa etária a partir da
da primeira menstruação, lógico, mas tem um período que acomete mais as mulheres, né? Como ela é uma doença hormônio dependente, quer dizer, os hormônios sexuais, particularmente o estradiol, que é o hormônio principal da mulher, né? Ele é uma grande lenha na fogueira, ele é um grande indutor para que essa proliferação, essa multiplicação dessas células anormais aconteça. Então, a menina, na infância, antes da primeira menstruação, da menarca, ela não vai ter sintoma nenhum, tá? A partir do momento em que ela tem toda a mudança hormonal da adolescência, ela começa a ter a produção dos hormônios sexuais, aí essas células que já estão por lá, dormentes, elas começam a ser estimuladas do mesmo jeito que as células normais do endométrio, por exemplo, são estimuladas. E aí ela pode, eventualmente, começar a ter o quadro clínico. E esse quadro clínico pode se manifestar já desde a adolescência, mais jovenzinha, ou ao longo de toda a vida da mulher. Aí vai ter uma série de situações que pode determinar se vai aparecer mais cedo ou mais tarde, ou com mais ou menos gravidade. Mas, forçosamente, é uma doença da mulher do período fértil dela, né? Do menacme, desde a primeira até a última menstruação. E é por isso que as pacientes, quando vêm pertinho da menopausa, e às vezes já passou uma fase de sofrimento ou de tentar melhorar, e a gente, às vezes, ela não tem tanta necessidade de intervenção cirúrgica, a gente fala, na menopausa vai melhorar. Mas eu acho que tem algumas coisas antes que dá para a gente fazer nesse meio tempo. Eu te conheço já e já sei disso. E a idade, então, assim, a gente vai comentar, a idade é após a primeira menstruação, mas 20 anos até os 45? Eu acho assim, ela pode, normalmente, ela acaba se comportando de maneira progressiva, tá? Antigamente, e quando eu falo antigamente, eu acho que eu já estou ficando um pouco velho, porque assim, quando eu estava na faculdade, a gente falava muito da mulher na faixa de 30, 35 anos e tal, quando aparecia muito claramente. Mas por que isso? Porque aí vai entrar o quadro clínico e vai entrar as consequências da endometriose. Quer dizer, essa mulher já nessa faixa etária, quando procura engravidar, eventualmente aí a coisa aparece mais. Também a questão de como fazia-se e como se faz agora a investigação ginecológica, né? As meninas antigamente também tinham a primeira relação mais tarde. Esse marco da primeira relação é meio que um marco para ir ao ginecologista, então antes disso não ia no ginecologista. A famosa história de que você tem cólica menstrual? Tem. Você falta na escola por causa da cólica menstrual? Falta. Mas tudo bem, depois que você tiver seu primeiro filho, você vai melhorar. Então aguenta, que é assim mesmo, mulher é assim mesmo. Então, a menina lá atrás, adolescente, que tinha uma cólica danada, faltava na escola, tinha um monte de problema, paciência, minha filha, você vai melhorar. Hoje em dia, a gente já começa a ter um olhar diferenciado para essas meninas. Então, já na adolescência, se ela já tem um quadro clínico de dor no período menstrual, tipo cólica, mesmo sem atividade sexual, e que é muito intenso, atrapalha a qualidade de vida dela, no mínimo você deve pensar na possibilidade, tá? Agora, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, quer dizer, à medida em que vai evoluindo a idade, tá? Os próprios implantes de endometriose, eles também vão proliferando, eles vão aumentando, e aí talvez fique mais fácil de nós fazermos o diagnóstico. Então, o problema talvez seja muito mais da gente conseguir descobrir, e não de que ela não existe, ela já está lá. Tá? Mas ela vai avançando e aí, assim, eventualmente, ou no exame ginecológico, ou eventualmente nos exames complementares de imagem, à medida em que esses implantes de endometriose eles aumentam, aí fica mais fácil fazer o diagnóstico. Mas ela já está lá desde a adolescência. Certo. E dos sintomas mais comuns, assim, o principal é cólica menstrual. É a dor, né? É que, como ela é uma doença hormônio dependente, ela depende dessa flutuação hormonal ali do estradiol, então no período menstrual, lembrando, no período menstrual o que acontece? Você tem a queda dos hormônios, essa queda dos hormônios aconteceu porque não ocorreu aquela gravidez que se esperava, né? Pelo menos o útero imaginava que ia ter uma chance, né? Então, quando caem os hormônios, vai ter a descamação do endométrio normal. Do mesmo jeito, vai ter esse impacto hormonal nos implantes de endometriose. Então, é por isso que no período menstrual a dor se
exacerba, ela fica muito mais intensa, né? E como já mistura com a cólica, lembrando que também pode ter implante de endometriose no meio do músculo uterino, então também pode aumentar a cólica. Então, no período menstrual, a dor é muito mais relevante. Então, até uma característica clínica para a gente pensar na endometriose, falar assim, não, essa dor piora no período menstrual. Mas ela também pode ter dor fora do período menstrual, a depender da onde esse implante aconteceu e da intensidade. Quando chega assim com cólica fora da menstruação também, eu acho que direciona um pouco mais fácil, no geral, para a gente achar esse diagnóstico. Aí você vai analisar vários sintomas associados, né, que essa mulher vai dizer para você, e eventualmente os sinais que a gente vai perceber no exame ginecológico para poder dar uma dica para nós. Quer dizer, a gente não precisa necessariamente esperar ela ter a dor no período menstrual, ela pode ter dor fora. Mas lembrando que diagnóstico diferencial da dor pélvica, ela vai envolver um mundo de coisas. Sim. Ginecológicas, não ginecológicas, né? Urológica, intestinal, coluna, nervosa, quer dizer, tem muita coisa ali, né? Porque é o que você falou, né? Hoje em dia, antigamente a paciente vinha para perguntar para a gente o que ela tinha. Hoje, ela já vem depois do Google, né? Comunicando o que ela tem e só comunicando a gente. Então, a gente meio que tem que descobrir por último. E não é bem assim. Não é toda dor pélvica feminina que necessariamente vai ser endometriose, né? E hoje eu percebo que elas conversam mais entre si. Sim. Né? E já chega e fala, olha, uma amiga minha está com o mesmo queixa que eu tinha e ela... assim, né? eu brinco um pouquinho assim, que essa questão da troca de informação, de procurar informação leiga, ou mesmo nós aqui, quer dizer, a gente está falando aqui, conversando sobre o assunto, de repente uma paciente assiste, nós não somos o médico dela, mas ela fala, nossa, eu me identifiquei com o que eles estão falando. Sim, né? sim. Mas sempre deixar claro que o profissional que está acompanhando a paciente tem que avaliar e verificar se para ela aquilo que ela imagina se encaixa. Então, eu não tenho muito problema com essa questão das informações leigas ou que a amiga comentou. Porque se ela está levantando a possibilidade e ela pensou na possibilidade e aí, a partir daí, ela procurou um profissional para poder entender o que está acontecendo com ela pode ter tido um benefício mesmo. Né? Mesmo que a dor não seja endometriose, seja outra causa. Mas se está incomodando e alguém falou, olha, procura saber, a pessoa já ajudou, né? Não, eu acho que só de vir procurar ajuda, né? Mas também tem que aceitar que a gente também pode descobrir outras coisas ao invés de endometriose. Aliás, né? é essa a ideia, né? Você fazer uma avaliação médica é justamente para você abrir o leque, né? E de repente, fazer um diagnóstico diferencial, né? E não ficar rotulando a pessoa, né? Entre os sintomas, né, comuns, tem, assim, embaixo, não é muito comum a queixa, mas eu entrei em vários outros lugares para eu poder tentar puxar, a fadiga também associada. Eu acho assim, o fundamental é a dor menstrual, dor em relação sexual, particularmente quando ocorre a penetração mais profunda, batendo o pênis no fundo da vagina, tá? A depender do local, mas ali é um local extremamente comum, então é uma queixa também bem importante quando a paciente fala assim, olha, doutora, eu tenho muita dor quando bate no fundo, tem posições que eu nem consigo ter relação, eu chego ao ponto de eu ter que parar. Merece, no mínimo, você olhar isso com calma. A depender dos locais que ela acomete, por exemplo, ela pode acometer a parede da bexiga e ela ter alguns sintomas semelhantes a sintomas urinários, né? E, na verdade, é uma endometriose. Ela pode acometer intestino, que, aliás, é bem comum, né? E aí, acometendo o intestino, ela começa a ter dor evacuatória no período, particularmente no período menstrual, ela pode ter outros sintomas que, às vezes, confundem com sintomas intestinais, né? Então, até dor em quadril, né? Se está atingindo nervos ali mais profundos da pelve, tem uma dor no quadril, acha que é um mau jeito no quadril, etc. E a endometriose. Então, a dor realmente é o principal, tá? Agora, escapando da dor, aí assim, você vai ter sintomas associados a essa dor. Como eu falei, você vai ter sintoma urinário, sintoma intestinal, que não é exatamente uma dor, mas que também pode direcionar. Mas aí entra a avaliação médica para a gente investigar e identificar. Uma pergunta que elas sempre fazem, e eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, tem história genética da endometriose? Por exemplo, assim, minha mãe tem, eu tenho a chance de ter endometriose. Existe uma característica bem clara de hereditariedade nesse sentido, né, nas parentes de primeiro grau, né? Então, se a sua mãe, se a sua irmã,
tiveram, se sua tia tem, e você tem sintomas, é uma coisa para ser investigado. Quer dizer, vale a pena comentar com o seu ginecologista, né? Falar assim, olha, minha tia, minha irmã, minha mãe tem, porque, no mínimo, acende um alerta para ele observar. Não é uma coisa fatalista, Exato, entendeu? Tipo assim, ó, uma mulher da família teve, sinto muito, todas vão ter. Até porque aí tem uma coisa muito interessante, que eu gosto muito de fazer essa análise mais histórica, né, de evolução, né? Porque é muito comum as pessoas falarem assim, isso aí é uma história, porque antigamente ninguém tinha isso aí. Não é verdade que não tinha. Tá? Aí entram outras características interessantes, né? Antigamente, primeiro, as mulheres, e quando eu falo antigamente, estou falando de 3, 4 gerações atrás, tá? As mulheres menstruavam mais tarde, né? Tinham muito mais filhos, tá? E amamentavam por muito mais tempo, portanto, elas tinham muito menos ciclos menstruais, muito menos flutuações hormonais do que as mulheres de hoje. Hoje as meninas menstruam mais cedo, elas têm o primeiro filho mais tarde, quando não opta por não ter filhos, tá? E amamentam também menos tempo, até pela questão da vida moderna, tudo. Então, essas moças de hoje, elas têm muito mais ciclos do que as nossas avós, as nossas bisavós. Então, até essa questão da flutuação hormonal, que é um indutor para piora do quadro clínico, isso também acontece de maneira mais importante hoje. Tanto é que é verdade, a endometriose, né, o aforisma dela, o que se fala, é uma doença da mulher moderna, da mulher urbana, né, da profissional estressada, com atividade intensa, etc. e tal. Qual é a característica dessa mulher? Poucos filhos, muita atividade profissional intensa, trabalhos de 12, 14 horas, né, tipo alguém que eu conheço, né? Então, essa mulher é muito diferente da nossa bisavó, que tinha 7, 8 filhos, amamentava todos e, coitada, no meio do caminho tinha uma ou outra menstruação. Então, isso também tem um impacto para o quadro clínico, né, de ter dor. E entre as definições de endometriose, né, além de ser uma doença hormonal, inflamatória também, né? Sim, é exatamente essa a característica dela. Quer dizer, quando você tem a mudança hormonal, esse implante endometrial, ele tenta, entre aspas, menstruar, né, sem ter para onde menstruar, porque ele não está localizado dentro do útero, e isso gera um edema, gera uma liberação de substâncias pró-inflamatórias, que é o que justifica a dor, que justifica o quadro doloroso. Por isso que ela é caracterizada como uma doença inflamatória. E a mulher moderna é inflamada. A mulher já é inflamada por si só, porque menstrua. Sim. Se eu for imaginar assim, a mulher Sim. moderna, pelo estresse, pelo não dormir bem, às vezes não se alimenta corretamente. Então, ela exacerba a inflamação. Estou falando no geral, Sim, né? Sim. E como ela é uma doença inflamatória, é como se estivesse dando... Aí a gente está botando a lenhazinha na fogueira, né? A gente pode discutir aí de várias medidas, né? Coadjuvantes aí no manejo da endometriose. Uma delas é claramente, por exemplo, o padrão de dieta, padrão de sono, padrão de atividade profissional, atividade física, né? Características de personalidade. Tem tanta coisa que entra que não é que necessariamente uma coisa... As pessoas gostam muito de ter, assim, o diagnóstico, o tratamento. Não é uma bala de prata, né? Então, é sempre um conjunto da obra. Tanto é que a mesma pessoa pode ter momentos da vida dela que ela está muito mais tranquila dos sintomas e momentos que isso exacerba de maneira muito intensa a mesma pessoa, né? Porque a vida mudou e ela vai ter várias situações que vão acontecer com ela que vai favorecer ou desfavorecer os sintomas da endometriose ou de qualquer outra doença. E a endometriose tem cura? A endometriose tem controle, né? Porque você... Mesmo quando você vai fazer algum tipo de tratamento, seja não medicamentoso, cirúrgico, você não vai poder necessariamente garantir que a pessoa... Olha, eu curei você não vai ter mais nada nunca, tá? O que normalmente acaba acontecendo é que os sintomas melhoram bastante quando não somem após a menopausa, por causa justamente de não ter mais a influência hormonal. Então, ela fica ali quietinha, ela para de incomodar, ou pelo menos para de incomodar muito. Lembrando que muitas vezes a pessoa até, coitada, se acostuma um pouco com esse quadro de dor crônica, é outra coisa que a gente pode bater um pouquinho de papo, né? Mas ela melhora. Mas, assim, dizer para você que curou, zerou, não vai ter nada, não é verdade. Eventualmente, a gente acaba operando uma paciente na pós-menopausa por outro motivo
E quando você chega lá, você se depara com implantes endometrióticos ali que estavam quietinhos. A gente eventualmente vê na cesárea, né? Isso é legal até de falar, porque uma das outras questões muito debatidas e que preocupam muito as mulheres, além do quadro doloroso em si, é justamente a relação com a fertilidade, né? Então, quando alguém, normalmente, a maior parte das vezes, o ginecologista chega para a paciente e fala assim, nossa, olha, descobri que você tem uma endometriose, na cabeça dessa mulher já vem assim, putz, não vou ter filho. Não vou poder engravidar. Não vou ter filho porque eu li que endometriose é igual à infertilidade. Não é necessariamente verdadeiro isso, tá? E como você falou, a gente descobre, às vezes, numa paciente que engravidou espontaneamente, a gente fez uma cesárea por uma indicação qualquer obstétrica, você, quando está ali operando, você vê implante de endometriose no útero dela. Ué, mas se ela engravidou, então não seria o caso. E aí entra a questão até da gente poder falar um pouquinho da classificação da gravidade. Sim. Né? Sim. Porque a endometriose não é assim, ou tem ou não tem, e é tudo igual. Não é igual. Você tem uma classificação de gravidade dessa endometriose entre mínima, leve, moderada e grave. Isso vai depender o quê? Da sintomatologia, dos locais dos implantes. Se está acometendo mais de um sistema, mais de um órgão, né? O sistema genital, intestinal, ginecológico, urológico. Então, assim, você tenta estadiar, você tenta mapear aquela endometriose para definir o grau de gravidade. E, normalmente, a associação que se faz de dificuldade para engravidar com endometriose, normalmente está nas endometrioses moderadas e graves. As mínimas e leves não costumam cursar com infertilidade associada, tá? Lembrando também que é aquela história de sempre, né? Quando a gente fala de infertilidade, a gente está falando de casal, não está falando só da mulher. Então, assim, não é porque a mulher... descobrimos endometriose na mulher, por definição, esse casal não engravida, né? Ou então esquecemos todo o resto. Não é verdade. A investigação de fertilidade também é uma investigação muito mais ampla que envolve o homem para saber até que ponto esse fator é importante ou não. Se ela é importante, se tem mais algum que está associado ou não. Às vezes tem um fator só e ele pode ser contornado. Então, é para deixar claro também que não é uma sentença, né? Deu endometriose, acabou. E para as meninas que não desejam a gravidez, pelo menos num determinado momento, também não vale a história do tipo, tem endometriose, então não preciso nem evitar a gravidez, porque afinal de contas vão engravidar mesmo, que, como diz a lei de Murphy, é nessa hora que dá errado. É nessa hora que dá errado. Aí, sinto muito, vai curar, mas de uma forma errada, por causa da gravidez. E entre as dicas não cirúrgicas, né? Tem alguma coisa que você orienta específico no consultório? Por exemplo, atividade física, lógico, acho que entre todas as doenças a gente tem que orientar isso, não tem saída. Mas tem alguma coisa específica que você fala no consultório? Ou o anticoncepcional, o inibidor do hormônio feminino? Eu acho assim, a primeira coisa, definimos o diagnóstico. Segundo, a gente tem que entender o momento de vida daquela mulher, o que exatamente está acometendo ela, né? E terceiro, qual é o objetivo dela? Meu objetivo é melhorar a clínica da dor. Eu, por exemplo, não estou preocupada com fertilidade nesse momento da minha vida. Ok. Não, eu quero engravidar. De repente, eu nem tenho tanta dor assim, mas eu quero engravidar. Então, assim, o momento de vida, o quadro clínico, esse mapeamento todo que nós fizemos ali entre a avaliação clínica e os exames complementares, você definiu aquele quadro, você tem um quadro mais claro, aí você tem que negociar com essa mulher o que você vai fazer. É o que você falou. Tem algumas medidas que independem desse tipo de avaliação, né? Então, se a pessoa, por exemplo, se alimenta melhor, né? A gente volta assim, independente da doença, né? Todo mundo fala que médico é meio chato, porque a gente vai falar o tempo todo de sono, de atividade física e de dieta. Mas por que a gente fala isso? Porque tudo tem a ver com isso. É o básico, né? O remédio, ele entra como consequência. Então, uma dieta bem qualificada, que a gente chama de uma dieta anti-inflamatória, né? O que é isso? Alimentos tipo farinhas brancas e açúcar são alimentos pró-inflamatórios. Então, se você tem uma dieta rica em carboidratos, farinhas brancas e açúcar, você está inflamando como um todo. Você falou uma coisa muito legal.
nós somos pessoas inflamadas, né? No geral, a mulher mais, até pela própria característica da menstruação, mas todos nós, né? A nossa dieta é inadequada, a gente usa muito produto industrializado, a gente come muita coisa condimentada, muito corante, muita comida pronta, né? Então, tudo isso já entra no pacote. Além de tudo, qualidade de sono, né? A qualidade de sono é óbvia para tudo também, né? Não só para melhorar ou não a endometriose, mas para deixar você com a imunidade legal, com a qualidade de vida legal, para inclusive bancar os sintomas da endometriose. E por fim, no caso da atividade física, qualquer atividade física é boa. Porém, se a gente está falando de uma doença que ela acomete muito pelve, acomete muito ali, pode acometer lombar, pode acometer toda essa região do que a gente chama de core, né? Se você trabalha muito alongamento, mobilidade, se você trabalha muito a soltura muscular, isso pode dar um alívio também, né? Então, vale pensar nessa possibilidade, tipo yoga, tipo pilates, treinamentos funcionais, exercícios em água, tudo isso é muito legal. Você falando isso, assim, eu estava lendo já faz um tempo, né, e foi agora, qual que é essa fórmula? Porque quando a gente está com dor em algum lugar, a gente faz uma contratura muscular dos músculos próximos, se não do corpo inteiro, dependendo da intensidade, né? Sim. E quando você faz um alongamento, uma yoga, você relaxa, você solta um pouco essa musculatura também e diminui a sensibilidade à dor. Às vezes você tem até uma dor secundária por a posição que a gente chama de posição antálgica, né? Ou seja, aquela posição de defesa. Você está com dor, aí você contrai a musculatura com o objetivo de tentar se defender daquela dor, e pela contratura crônica você fica tendo outra dor secundária. Então, nesse aspecto, você pensar na massagem, você pensar em doing, você pensar em acupuntura, que é muito interessante, a própria fisioterapia, aí já não mais só a ginástica com a paciente sozinha, mas a fisioterapeuta pode trabalhar muito essa correção dessas posturas antálgicas, né? Ou seja, a postura de eu estou me defendendo da dor aqui, eu estou torcido para um lado e aí eu começo a ter outras dores. Então, tudo isso pode entrar como coadjuvante no sentido do tratamento da doença, mas pode até ser o que é suficiente para a pessoa melhorar, dependendo do quadro clínico, né? Até para não ficar tomando remédio o tempo todo. E o que é legal, eu acho fantástico, porque assim, a ideia do programa é exatamente isso. A gente tenta dar informação clara, verdadeira, através até de uma prevenção ou de uma melhora de qualidade de vida. Então, não tem como não falar da atividade física, não tem jeito. E quase sempre a gente volta a falar aqui, né? E sobre alimentação. A gente sabe que essa vida moderna nossa, você acabou de comentar, a gente come produtos industrializados com mais facilidade porque está pronto. Sim. Né? Antes a gente cozinhava mais fácil, tinha o tempo para isso, né? É tudo que o planejamento não resolva, mas... deixando bem claro, né? Porque a gente fala essas coisas, parece que a gente é santo, que a gente não faz nada. Não, a gente também está correndo, almoça em 5 minutos, engorda quando almoça. Quando almoça. Né? Então, mas eu sempre brinco com as pacientes falando assim, olha, se você vai comer um produto com aroma idêntico ao natural dele, por que você não come o próprio alimento? Eu acho que é melhor, entendeu? Não sei. Né? Se você vai comprar... Eu prefiro comprar um produto que daqui a alguns dias ele, de repente, vai perder a validade do que um que está válido até 2025, né? Mas, de vez em quando, eu como de 2025 também. Eu acho que o corpo aguenta o desaforo se você comer de vez em quando. Tá? Agora, se você faz disso um hábito, aí sim... você pode ter problema. A gente está até escapando da doença específica, mas eu acho que é legal realmente, porque não importa o que você vai falar de saúde, se você não falar da base, dieta, sono e atividade física, o resto você vai tentar compensar de maneira pobre o que você conseguiria melhorar com essas 3 coisas, né? E no consultório, isso aí eu só vou citar, porque na verdade não é a intenção, mas assim, os exames que são necessários, que você fala assim, olha, eu consigo, com esse exame a gente consegue ver. Se não conseguir, tem esse. Basicamente, se é uma doença com essa característica, você vai precisar do exame de imagem. Você precisa do exame de imagem, e aí entram 2 exames que são principais para isso. A ultrassonografia transvaginal com preparo de intestino, feito por um profissional experiente, tá? Porque quando a gente fala assim, ultrassom transvaginal, eu faço ultrassom transvaginal todo ano, por exemplo. Né? Mas esse ultrassom simples, que é feito para avaliação de útero e ovário simples, sem o cuidado de procurar e saber o que está acontecendo, ele não vai necessariamente identificar a endometriose, ou vai identificar aquilo que é muito, muito grande, muito escarrado ali na cara.
o profissional tem que estar preparado, ele tem que ter se preparado para saber o que ele tem que procurar. E muitas vezes, na minha visão, isso é fundamental, tem que ter uma interação com o ginecologista, né? O ginecologista é o primeiro que dá o norte para o colega da imagem. Simplesmente falar assim, faça ultrassom para descobrir endometriose, eu não dou nenhuma informação para o colega da imagem, do ultrassom, pô, é difícil. Se você faz um toque ginecológico direcionado, que você procura nos pontos onde você sabe que pode ter, e você direciona para ele, fala, olha, tem tal lugar, tal lugar, tal lugar, eu tenho essa suspeita, você direciona o colega e fica mais fácil para ele achar. Melhora. Isso vale para o ultrassom, né? E vale para a ressonância magnética da pelve. São os dois exames que ou um ou outro, ou os dois, vão ajudar a gente a fechar o diagnóstico e mapear daquele jeito que eu falei, né? Outra que, às vezes, o paciente chega pedindo, eu quero fazer o CA-125, porque leu em algum lugar ou alguém comentou. O CA-125 ele já teve um papel mais importante, particularmente quando é um exame de sangue, né? Sim. Que é um marcador, que a gente chama de um marcador tumoral, né? E ele já teve Ele não é específico, né? Não, exatamente. Ele já teve mais importância, particularmente quando a gente ainda não tinha esses critérios bem estabelecidos, essa qualidade no exame de imagem. Então, era muito aquela coisa da tem dor, eu examino, fico com dúvida, pedi o CA-125, dava alterado, deve ser. Só que a gente tem que lembrar, o CA-125 pode estar aumentado em tumorações de ovário, ele pode estar aumentado num mioma, ele pode estar aumentado em outras situações inespecíficas que não necessariamente é igual à endometriose. Então, de vez em quando, a paciente até chega com esse exame na mão, fala, doutor, aumentou aqui, então eu tenho. Não sei. O exame que realmente nos ajuda é o exame de imagem. Legal. E fala para mim uma coisa. Bom, já identificamos a endometriose, a paciente veio com a queixa da endometriose, a gente examinou, fizemos os exames né, de imagem e diagnosticamos. E a queixa dela é intensa, é moderada ou intensa. Quando é a hora de indicar a cirurgia? Assim, eu sou um cirurgião, entre aspas, eu brinco, né? Eu sou um cirurgião que não gosta de operar, né? Não é bem verdade. Mas a cirurgia, ela tem que entrar em alguns critérios. Eu acho que, assim, depende, como eu falei, do momento de vida da pessoa, depende da intensidade dos sintomas, depende até, eventualmente, de terapias não cirúrgicas, medicamentos, hormônios, etc., tal, que a gente tentou usar e melhorou ou não melhorou. Então, a cirurgia vai entrar... eu nunca indicaria a cirurgia logo de cara, né? Eu fiz o diagnóstico, necessariamente vou operar. Vai depender do momento de vida daquela paciente, tá? Então, se, por exemplo, a gente fez uma terapia hormonal ou até anti-inflamatório, tá? Usamos anti-inflamatórios, não melhorou. Fizemos uma terapia hormonal, não teve uma resposta boa. Ou a gente até tem uma resposta, por exemplo, está tomando alguma medicação hormonal que tem um efeito anticoncepcional. Agora ela quer engravidar. Ela tem que parar essa anticoncepção e, eventualmente, essa manifestação clínica piora. Então, a cirurgia ela vai ser indicada ou na falha terapêutica dessas medicações, porque, afinal de contas, a medicação, lógico, pode ter efeito colateral, pode ter uma série de coisas, mas você consegue ir e voltar. Tratar, não deu certo, você volta atrás, né? A cirurgia não volta atrás. Se você foi para a cirurgia, essa paciente não vai ser a mesma depois da cirurgia. Não tem como você falar, nossa, não era bem isso que eu queria, volta atrás. Não volta. Então, a cirurgia, eu acho que na falha terapêutica ela é importante. Quando você tem uma associação de infertilidade em que a cirurgia vai ser útil para tentar melhorar esse quadro de possibilidade de engravidar, eu acho que são as duas principais situações em que você indicaria a cirurgia, né? Intensidade do sintoma, não? A intensidade do sintoma, lógico, ela entra no pacote, mas, como eu falei, eu gosto sempre de olhar a questão da idade e do momento de vida. Se a paciente chega para mim virgem de tratamento, tá? Tá com 20 anos, 20 e poucos anos, virgem de tratamento, e nunca tentou um tratamento efetivo, não pretende a gravidez agora, tá? Como eu sei que uma eventual cirurgia que eu faça nessa menina não me dá a total segurança de que ela não vai ter um retorno desse problema em algum tempo, tá? E a gente sabe também que se ficar reoperando a pessoa sempre é pior, a cada nova cirurgia você já vai concorrer com a própria dificuldade da cirurgia anterior, da cicatrização da cirurgia anterior. Eu, em particular, eu sei que tem colegas que já partem mais ativamente para a cirurgia, eu acho que é aceitável, mas eu, em particular, tento
quando possível, fazer o tratamento, por exemplo, de bloqueio hormonal, para ver o quanto que a pessoa melhora ou não. Eu não tenho a ilusão de achar que necessariamente o bloqueio hormonal, e isso pode ser desde uma pílula simples até outras medicações, vai necessariamente bloquear a evolução da doença. Então, mesmo que ela até melhore, eu fico monitorando, porque ela pode ter os implantes piorando, apesar... assim, piorando no sentido de tamanho, etc. e tal, apesar dela acreditar até que ela está relativamente bem. Por não ter sintomas. Por não ter tanto sintoma. Mas, assim, depende do momento de vida, da idade e do... por exemplo, que você falou uma coisa lá atrás, né? Poxa, se ela está perto da menopausa. Se ela está perto da menopausa, o sintoma não é tão relevante, não está comprometendo muito a qualidade de vida, de repente você faz um bloqueio hormonal, segura e não opera, tá? É porque a cirurgia vai dar um grande problema? Não, a gente não é louco, né? Se você decide por operar... A endometriose dificilmente é uma cirurgia de emergência. Então, dá tempo de você preparar essa paciente melhor, chegar na condição ideal. Endometriose é uma cirurgia que exige equipe preparada, equipe entrosada, hospital com estrutura, não é para fazer de qualquer jeito. Então, dá para você fazer a coisa com muita segurança e ter muito resultado. Mas é a famosa história, não é porque a gente tem essas condições que necessariamente você vai operar todo mundo. E mesmo porque você já falou, pode retornar. Né? Pode retornar. E aí você operou uma vez, aí operou a segunda vez, e aí? Né? De repente, se você consegue administrar clinicamente com remédios, e eventualmente ela até se deseja, ela engravida, tem seus filhos, você, num segundo momento lá, depois dos seus 40 e poucos anos, que de repente a fertilidade já passa a não ser relevante para aquela mulher, até o contrário, ela já nem pretende mais ter filhos. Aí você pode até ser mais incisivo em fazer um tratamento mais definitivo, porque você não vai com aquele cuidado que tem que ter numa moça mais jovem de fazer a cirurgia, mas com um certo cuidado, conservadora, como a gente fala, para evitar uma manipulação cirúrgica muito grave, que eventualmente comprometeria a fertilidade dela. E justamente, quanto menos você resolve, mais chance de voltar ou de persistir, né? Então, quando você consegue administrar e dentro do que ela quer, ela teve filho ou não teve filho, mas melhorou. E lá na frente, ela está com a qualidade de vida comprometida, já não pretende a gravidez, você parte para uma cirurgia mais radical, mais agressiva, eventualmente com retirada de útero e tudo, mas aí sim com potencial de, se não cura, mas de uma melhora clínica dela ter a vida dela normal. Tá? Então, eu acho que é tudo estratégia e não dá para a gente fazer uma receita de bolo. Porque cada paciente... É aquele negócio, não é paciente com endometriose, é aquela pessoa. E aquela pessoa a gente tem que ver o que está acontecendo com ela. E por isso que às vezes elas chegam já com meio que um pré-diagnóstico para a gente. Eu falei, não, mas tem que examinar e tem que avaliar. Né? Sim, até porque cada um de nós tem a nossa própria experiência pessoal, né? E isso não significa desmerecer, de repente, até um colega que eventualmente nos encaminha para poder avaliar, né? Ele já fez o melhor dele, conseguiu fazer esse rastreamento. Mas cada um de nós vai conduzindo de acordo com a experiência que a gente tem, né? Cada paciente que a gente trata é a escadinha para a próxima, né? Porque você vai aprendendo com elas também, né? E uma pergunta que já me fizeram no consultório, depois eu falo que eu respondi, eu vou deixar você responder. Tem como prevenir a endometriose? Não tem como prevenir necessariamente. Você não evita com alguma coisa. Mas você pode, como a gente já falou ali, toda aquela base, etc. Tal. Isso não dá uma garantia de que não vai ter nada. Mas vamos combinar, se você se alimenta bem, se você tem um bom sono, se você faz atividade física adequada, se você tem uma vida saudável, você vai ter uma melhora no geral, né? Agora, dizer que necessariamente vou fazer tal coisa e aí eu garanto que eu não vou ter endometriose, não. Nesse ponto não E mesmo porque o nível de intensidade do sintoma está relacionado também com o fator emocional. Demais. Então, não dá para... Às vezes tem um foco mínimo, um sintoma lá em cima. Tem essa questão emocional envolvida, tem momento de vida, tem às vezes um baita azar, porque às vezes você tem um implante pequeno, que às vezes até fica difícil do colega da imagem descobrir, mesmo da gente no exame ginecológico descobrir, mas o danado do implante está no nervo. E ela tem uma dor que vai parar no meio do quadril dela, a gente já passou em ortopedista, reumatologista, não sei, e ninguém descobre, né? Tem até uma coisa que eu acho que é legal da gente falar, quando a gente fala de fator emocional envolvido com isso, é que a paciente com dor crônica, e aí não é só endometriose, qualquer pessoa que tem uma dor crônica, tá? Ela convive com dor diariamente, tem uma tendência depressiva até pela questão da dor.
Então fica uma coisa que um retroalimenta a outra. Vicioso. Um ciclo vicioso. Eu já estou depressivo, eu já estou me sentindo pior, a minha autoestima já está lá embaixo, isso já faz com que eu já nem faça atividade física direito, porque eu estou com dor, eu não vou, entendeu? Eu já estou ansioso, depressivo, os meus neurotransmissores lá tá tudo bagunçado, então eu estou angustiado, isso já faz com que eu durma mal, isso já faz com que eu coma compulsivamente o açúcar para poder compensar isso. Então é meio que um pacotinho que acontece. A gente costuma ver, né, nas pacientes com endometriose, particularmente endometriose pesada, que a paciente já está ali convivendo com dor 10, 15 anos, normalmente tem um quadro depressivo associado. São sofridas, né? São sofridas, depressivo, muitas vezes associado com compulsão alimentar. Aí tem sobrepeso já tem alteração metabólica pró-inflamação. Então fica uma E o tratamento é multidisciplinar. Multidisciplinar. Né? Aí você vai precisar do apoio da nutricionista, vai, eventualmente da fisioterapeuta, dependendo da situação, da psicóloga, do endócrino. E assim, quanto mais gente remando junto, maior a chance de sucesso. Mas no fundo, a paciente é a principal, né? A gente vai orientando e ajudando. E vou falar uma coisa que é importante. A paciente fazer ou tentar, pelo menos, o que a gente pede, tratar direitinho para a gente poder ajudar, né? Eu tenho uma brincadeira que eu falo com as pacientes, né? Você deve escutar isso todo dia também. O paciente chega para você falando assim: nossa, doutor, o senhor vai me dar uma bronca porque eu não fiz o tal exame, eu não fiz tal remédio, né? Obviamente, eu estou brincando aqui, falando uma ironia. Eu falo assim, não, eu fico muito feliz, porque, afinal de contas, se você trata direitinho do jeito que eu pedi, você vai melhorar. Só vai ter duas coisas que vai acontecer. Ou você melhora e você não volta, tá? Ou se você fez tudo direitinho e não melhorou de jeito nenhum, você vai olhar para mim e falar, cara, não adiantou nada. Aí eu vou ter que estudar tudo de novo, eu vou ter que pensar de novo, vou sofrer para poder entender o que aconteceu. Se a pessoa não fez as coisas direito, eu fico a cavaleiro para falar, também você não fez o que eu pedi, eu não preciso nem pensar muito. É lógico que é uma brincadeira, mas assim, realmente o seguir o planejamento, tá? Em toda terapia médica, né? Principalmente quando precisa ser uma coisa continuada, é difícil. O problema não é o início, o problema é continuar depois. Normalmente, nós somos humanos, a gente tende a dar uma largadinha quando a gente melhora, e aí volta. E aí a gente fica sempre na dúvida, putz, o tratamento não deu certo, ou não deu certo porque eu não fiz até o final. Então fica aquela confusão que para nós também, médicos, é complicado. E agora, o que eu faço? Eu mudo a estratégia, eu continuo, fico insistindo naquilo, não insisto. Então, quando a pessoa faz tudo direitinho, ela bota a gente numa saia justa. Porque ou ela melhora, ela vai achar que a gente é legal, ou então, se ela não melhorar, ela vai fazer a gente estudar, né? São aqueles casos que um liga para o outro, né? É verdade. A gente fica ligando para falar, me ajuda aí, porque eu já não sei o que eu faço. E é assim mesmo, né? Não só entre nós, né, da ginecologia, mas inclusive com os outros colegas de outras especialidades que trabalham nessa área, né? Urbano, obrigada. Já estamos terminando nosso papo. Você quer deixar algum recado sobre esse assunto? Olha, o que eu sempre digo é o seguinte, você procurar cuidar de si próprio é fundamental em todos os sentidos, né? Cada um de nós é o principal responsável pelos nossos cuidados de saúde. A gente não deve e não pode terceirizar para os outros, né? É cômodo terceirizar para os outros, mas não é a melhor alternativa, porque, afinal de contas, as consequências finais são para nós mesmos. Então, a primeira coisa é você tomar as rédeas dos seus cuidados de saúde, né? Segundo, ter no seu profissional de confiança uma pessoa que te acompanhe, e, nesse ponto, a ginecologia eu acho que é uma especialidade bem afortunada, porque a gente tem uma oportunidade que eu acho muito legal de acompanhar, de repente, desde uma menina, já nas primeiras menstruações, até a senhora já lá na idade mais avançada, e a gente literalmente acompanha a vida dessa mulher, né? E eu acho isso muito interessante. A gente é o que é mais perto do que seria o antigo médico da família toda, que acompanhava todo mundo e tal. E a gente acaba impactando, né? Porque como a mulher é o centro da casa e ela que manda mesmo. Então, assim, o que a gente faz com a mulher resolve problema de filho, resolve problema de marido, né? Ou não, né? Ou até causa. Mas, assim, de qualquer maneira, assim, esse profissional que acompanha você por um longo prazo, ele vai tendo a oportunidade de aprender sobre você mais, ele vai compreender como você funciona, tá? Essa interação vai ficando mais fácil. Você, com certeza, porque eu sei das suas pacientes como são, né? A paciente chega no seu consultório, você bate o olho nela e fala assim, tá bem ou não tá bem?
Isso já é muito claro para nós quando a gente já tem essa oportunidade de conhecer. Então, esse vínculo com o profissional é legal. Faz diferença. E seguir as orientações, eu brinco sempre, no mínimo, para deixar o teu médico desconfortável, entendeu? Faz direitinho. Porque aí você vai deixar a pessoa numa situação difícil, se não resolver, ele vai ter que pensar, né? E é bom também, porque se a gente é desafiado, a gente evolui como profissional. Verdade, cada paciente faz a gente evoluir, né? A gente tem que sair da zona de conforto sempre. Faz parte do pacote. E fala para mim uma coisa, para todo mundo que está assistindo a gente, onde te acha, as mídias suas? Depois de ser muito provocado por duas colegas que eu não vou citar os nomes, tipo a doutora Érica Montalvão e a doutora Jordana Paola, né? Que eu não queria dizer o nome delas, né? Eu comecei a fazer o Instagram de forma mais direcionada mesmo, né? Com postagens e tal, falando pílulas, lógico, a gente não consegue aprofundar. Isso aqui, esse teu podcast é muito legal, porque permite que a gente fale com mais densidade sobre os assuntos, né? Mas eu tenho o Instagram, Dr. Urbano Carvalho, que é o principal que acompanha e faz aquele vínculo com o Facebook, etc. e tal, né? Sim. E lá acho que eu acabo conseguindo também passar algumas informações que podem eventualmente ser úteis para alguém. Joia, muito obrigada pela tua presença, pelo teu tempo, que eu sei que sua vida também é muito corrida. Bem parecida com a tua. Obrigada. Tchau, Beijo. tchau, gente. Obrigado.